Salve, camaradas. Tamo junto, vamos com tudo. Hoje no tema de Dynamic Range. E aí muitos podem estar se perguntando por que Dynamic Range trazer esse tema na série de vídeos que a gente vai estar falando sobre masterização. Então Dynamic Range é basicamente a nossa margem dinâmica, tá? Então eu vou estar falando sobre isso. E por que eu trago esse tópico? Porque para mim é um dos mais importantes na masterização. Um tópico muito pouco falado, porque quando as pessoas falam de masterização ou buscam a masterização, elas buscam volume, né? Simplesmente volume. Sendo que quando a gente está na mixagem, a gente busca o melhor som para aquele contexto, né? Então a gente tem todo um esmerilhar, a gente fica ali esmerilhando N camadas ali para chegar no melhor som, para criar estéticas, colorações, enfim. A gente fica dando todo esse carinho, todo esse cuidado na mixagem, e aí quando chega na masterização parece que as pessoas esquecem, né? Simplesmente vira, tem que ter o maior volume possível, e é isso, e ponto, acabou. Então, pra gente compreender isso, primeiro a gente precisa entender aqui o contexto. Então eu vou fazer um adendo inicial aqui, pra gente falar sobre o que é masterização. Já que a gente vai começar uma série de vídeos aí, nos quais eu vou estar falando de tópicos de masterização. Então a gente precisa saber o que é masterização, precisa entender o que é masterização, tá? Qual é a história, qual é o contexto, porque simplesmente se a gente não entender isso, a gente fica perdido. Então, antigamente, quando a gente não tinha tecnologias diversas, basicamente registrava as bandas, grupos e etc. tocando, a gente basicamente não tinha essa preocupação, era basicamente registrar, registrou, fez a mídia física e bola pra frente. Então eu posso depois fazer um vídeo falando sobre a história da gravação, enfim, se interessar, né, se eu ver que tem demanda para isso. Mas basicamente o que a gente precisa entender? Que antes a masterização era apenas o corte, porque nem a mixagem existia, né? Então a mixagem ela era feita de forma física, no ambiente físico, né? Então eu quero tal coisa mais alta, vem pra frente, eu quero tal coisa mais baixa, vai pra trás. Basicamente era assim que funcionava. E se a gente observar as orquestras atualmente, ainda funciona dessa forma, né? Então a gente tem teorias como somando elementos, você tem de 3 a 6 dBs a mais. Então se eu quero 3 dBs a mais de um determinado elemento, eu coloco mais um elemento desse. E aí é por isso que as orquestras têm X violinos, X violoncelos, né? E por aí vai. E aí tudo vai sendo posicionado de acordo para soar da melhor forma possível, né? Pensando em arranjo, e a mixagem ela é feita com locomoção física, né? Ou adicionamento e subtrações de elementos físicas. Então, dando esse exemplo da orquestra, antigamente a gravação era feita assim. Então você quer mais elemento, você bota mais uma pessoa tocando aquele elemento, você pode chegar esse elemento mais pra frente da fonte de captação, e aí por diante, né? Então eu quero mais, vem pra frente, quero menos, vai pra trás, tô precisando de preencher mais esse elemento, tem a opção de botar mais pessoas tocando esse elemento, e aí você registrou, tá ali, mídia física, tá? E lembrando que tudo isso eu tô falando da forma mais simplificada possível, né? Eu não tô falando com engenheiros aqui, eu não estou falando com especialistas, eu estou falando com pessoas que estão buscando aprender, né? Então a gente vai estar sempre falando aqui em linguagem simples, utilizando exemplos simples. Então a gente tinha dessa forma, a partir do momento que a tecnologia foi avançando, a gente tinha mais canais, né, mais tecnologia, e aí a gente foi aprimorando. Então, quando a gente tinha já mais tecnologia, ali nos 24 canais, mais ou menos, de gravação, mixagem, a masterização ainda era pensada como a mídia física, o corte do vinil. Quando a gente vai avançando, a gente pensa como um elemento adicional, né? E aí a gente começa a separar, a subdividir em etapas. Então aí a gente tem a subdivisão da mesma forma que tinha do arranjo para gravação, a gente tem depois do arranjo para gravação, para edição, que antes também não tinha. Então era gravação, mixagem, masterização. E aí depois, com o avanço, a gente vai subdividindo em mais processos para melhorar a qualidade do áudio. Então quando a gente começa a separar a masterização numa outra etapa, a gente tem essa separação para que o áudio soe melhor. Mas melhor com que referencial? Melhor pensando na maior parte dos equipamentos diferentes. Então a gente tinha uma diferença de equipamento profissional para equipamento caseiro. Tirando isso, cada marca fazia suas construções de uma determinada forma. Construções de engenharia eletrônica ali dos seus equipamentos. Então, se você bota 10 caixas de marcas diferentes uma do lado da outra, elas vão estar soando relativamente parecidas, mas não iguais. Então você começa a ter a masterização, não só mais pensando no corte, né, na mídia física, mas também em fazer a música soar parecida na maior parte dos sistemas. Então esse é um ponto. Fazer soar parecida na maior parte dos sistemas. E a gente começa a pensar no contexto de álbum ou disco. Como um elemento único, né? Ou seja, de um mesmo contexto artístico. Então a gente vai ter inclusive exemplos ali do Pink Floyd, que vai utilizar isso muito bem. Se a gente pegar o disco The Dark Side of the Moon,
posso não estar escrevendo corretamente, tá? Pode ter erros aqui, como no português e no inglês também. E aí a gente vai ter, por exemplo, os arranjos sendo feitos para que você ouça da primeira faixa à última faixa como se fosse uma faixa única. Então uma vai entrando na outra. Então a gente tem desde conceitos como esse exemplo do Pink Floyd, que eu acabei de dar aqui, que é um disco da década de 70. Então a gente vê que isso já começa a ser pensado mais ou menos ali, né, na década de 70. E a gente tem também o pensar em um elemento estético único, porém, não necessariamente nessa concepção de você dar play numa faixa e vir escutando como uma coisa só, mas em fazer faixas, às vezes, um pouco faixas com concepções como a gente também tem a questão de fazer faixas com concepções estéticas e espectros sonoros diferentes soarem parecidas, ou seja, como diferentes elementos de um mesmo contexto. Então a gente vai ter ali faixas com espectro de frequências diferentes, concepções diferentes, elementos diferentes, mas que a gente vai trabalhar depois na masterização para fazer elas soarem mais parecidas, sonoramente, esteticamente, ali, sem descaracterizar a mixagem. Então a gente tem aqui mais ou menos uma explicação breve e simples de masterização. E a gente adentra agora realmente na questão de Dynamic Range, que é a margem dinâmica. E o que é a margem dinâmica? Então eu vou falar rapidamente aqui e a gente vai começar o nosso assunto e aí a gente vai aprofundando e vai dando exemplo. E por que falar disso? Então é um tópico que eu julgo particularmente muito importante e é um tópico que foi um divisor de águas na minha vida pensando em masterização. Porque enquanto as pessoas estavam indo numa direção, eu estava indo em outra, porque eu percebi a importância da margem dinâmica no impacto que ela tem no resultado final. Então, por que eu escolhi falar desse tópico inicialmente? Então, por que falar de Dynamic Range, de margem dinâmica? E aí eu vou contextualizar, e eu já botei um ano aqui, que na verdade é um ano que foi a quebra do tabu, que antes era uma coisa que se falava e um ou outro falava, mas era uma coisa ainda quase que hermética. Mas aí a bomba explodiu em 2009. Por quê? Tivemos o lançamento de um álbum que trouxe mais do que nunca o tema para protagonismo. Que antes disso se falava em questão de Dynamic Range, mais ou menos, porrada tá comendo, o importante é quem chega primeiro, né? Aquela corrida de competição. E aí eu vou contextualizar um pouquinho aqui. Então já deixei esse 2009 aqui. E aí por que 2009? Vamos para contextualização. 2009 foi o ano que a Loudness War, ou seja, a guerra de volumes, ganhou um protagonismo altíssimo. Então o que é a guerra de volumes? Isso já vem acontecendo ali mais ou menos desde a década de 70, mas que com o avanço da tecnologia, principalmente depois do CD, que permitia que você conseguisse uma maior faixa de volume, de digital basicamente, e aí isso veio se acirrando, e aí explodiu em 2009 com o álbum do Metallica, Death Magnetic, que foi um álbum que até os próprios fãs ficaram chocados. Por quê? Era um dos álbuns mais altos, se não o mais alto do momento, né, ali de 2009, e a qualidade era claramente comprometida devido a ter atingido esse volume da forma que foi feito. Então, a guerra de volumes, basicamente, ela é conhecida, a guerra dos volumes ou Loudness War, que a galera da masterização fala muito, é a guerra do CD, do streaming, enfim, do disco que fica mais alto. Dane-se o restante. O importante é ficar alto. Eu masterizando N vezes, o pedido principal dos clientes foi: eu quero que meu som soe tão alto quanto o do fulaninho, né, ou da fulaninha. E aí, o que isso traz? Isso traz elementos, né, faz com que precisemos, às vezes, trabalhar de forma que a gente deteriora o som em função de deixar mais alto. As pessoas esquecem que tem botão de volume, né? Então você pode deixar soando bem, e aí qualquer coisa, o camaradinho ali que é mais alto, aumenta. Né? Basicamente isso. O que aconteceu com esse disco do Metallica que chocou tanto para trazer esse assunto à tona? O que aconteceu foi que os fãs precisavam descer o nível, porque tudo, basicamente, estava no mesmo volume extremamente alto. Então era um violãozinho sutil, estava extremamente alto. Era uma guitarrinha, estava extremamente alto. Era um efeitinho, estava extremamente alto. A banda inteira estava extremamente alta. Então basicamente é um disco quadrado e que é bastante cansativo, porque não tem muita variação de dinâmica. E isso torna o disco bem desinteressante para quem gosta de ouvir música. Então basicamente é isso. As pessoas vieram querendo mais volume, mais volume, mais volume. E muitas vezes deteriorando os trabalhos anteriores ali que se teve na mixagem, né, os cuidados. Então aqui eu trouxe um gráfico que é pra gente ter mais ou menos uma perspectiva do que aconteceu em questão de dinâmica. Então eu vou fazer aqui um adendo, rapidamente, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Dinâmica. Então o que é a dinâmica? A gente tem aqui, simplesmente, o mínimo e a gente tem o máximo. A gente tem a música fluindo aqui, tá? E aí a gente tem o volume mínimo e a gente tem
né, ó. A gente tem volume mínimo, ó, menos volume, menos volume, menos volume, menos volume. Tá? Então a gente tem o mínimo e depois várias partes com menos volume. Aí a gente vai ter o máximo e várias partes com mais volume. Se a gente reparar, basicamente, eu vou crescer aqui para ficar mais fácil. A gente vai ter variações, né? Então, ó, tem mais, tem menos, tem mais, tem um pouco menos, tem menos, vai para mais de novo. E aí a gente tem uma média aqui no meio. Então a gente tem mínimo, a gente tem máximo. E aí agora a gente vai traduzir para áudio, tá? Então o que é o mínimo? Né? Ou seja, o que é o silêncio? E aqui a gente vai estar falando de áudio digital, que é o universo que a gente se encontra hoje, tá? Na maior parte dos casos, pelo menos. Então a gente tem o mínimo, tá? Do áudio digital. Silêncio absoluto. O símbolo do infinito. Igual silêncio. O que é o mínimo dentro do áudio digital? É o símbolo do infinito. O símbolo do infinito significa silêncio absoluto, que é o que a gente chama também de silêncio digital. Então, o silêncio absoluto, dentro da nossa medição, ele vai ter geralmente o símbolo do infinito. Por que ele tem o símbolo geralmente do infinito? Não era para ser zero? Não. Porque daqui para cima, ele vai indo de menos x decibéis até o máximo que a gente vai ter, que é 0 dB. 0 dB é o máximo. Passou de 0 dB, a gente vai ter aí saturação, tá? Então, bateu em 0 dB, você está em overload. Então, geralmente, inclusive, o 0 dB, e na maioria das plataformas ele já vai te acusar como overload ali, já está vermelho, porque é o máximo que a gente tem na medição ali de áudio digital. Quando bate no 0 dB, a gente tem distorção. Então, aquele conhecido áudio estourado é quando está ali distorcendo, porque está acima de 0 dB. Tá? Então, 0 dB é o pico máximo. A gente, inclusive, na masterização, dentro da norma internacional, eles colocaram como menos 1 dB, mas o que é ainda utilizado na prática é pico de menos 0,2. Tá? Então a gente trabalha dentro dessa realidade aqui. Então, depois de ter explicado essa teoria, vamos falar de dinâmica aqui. Então agora a gente vai falar um pouco sobre dinâmica, fazer essa introdução para poder entrar no assunto e a gente vai aprofundando, tá? Depois dessa parte teórica que a gente acabou de ter. Então, a gente, no som, em uma faixa de música, vamos colocar aqui o exemplo música, a gente tem essas variações aqui, né, de volume. Então a gente tem menos volume, tem mais volume, tem menos volume, tem mais volume. Então, geralmente dentro da música a gente vai ter ali menos 40, né, menos 30, menos 60. Isso eu tô falando de dBs. Menos 60 já é um caso já bem difícil da gente chegar, porque menos 60 ele já é considerado um noise floor, ou seja, um ruído de ambiente, de sala, de dentro de um estúdio em silêncio. Então, na música, geralmente a gente vai ter mais do que isso. Mas, reduzindo, se a gente tiver uma música de muita dinâmica, que realmente a dinâmica esteja acontecendo e que tenha partes de silêncio, geralmente a gente vai estar por volta disso. Até porque se a gente deixar um silêncio digital no meio de uma faixa, a gente percebe uma estranheza. Então a gente sempre deixa o silêncio, nem que seja o silêncio da sala. E cada sala tem uma tonalidade, né, que a gente chama de noise floor. Não existe o silêncio absoluto no mundo real. Então, a gente vai ter partes de menor volume e partes com maior volume. Então essa variação do mais alto para o mais baixo é a nossa conhecida dinâmica. Então a gente tem os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Essa variação que a gente tem do mais alto para o mais baixo é o que a gente chama de dinâmica. A música ela tem uma pulsação. Então quando a gente sente a música pulsando, a gente está sentindo a dinâmica acontecendo. O que acontece quando a gente chega naquele caso do Metallica que eu dei de exemplo? Eu vou fazer um outro exemplo teórico aqui rapidamente. Então a gente tem, naquele exemplo do Metallica, a gente tem o máximo, o mínimo. Então a gente tem a variação aqui, né, da música acontecendo. O que acontece para as pessoas que não possuem essa preocupação com a margem dinâmica? Eles trazem tudo isso para baixo. Pegam o que estão embaixo
levam pra cima, levam pra cima. E aí toda essa variação aqui, que a gente tá vendo, né, de ó, mais alto, mais baixo, mais alto um pouco, mais alto também, mais alto, mais baixo. Todas essas variações que a gente tá vendo, simplesmente se transformam num bloco maciço. Então, todas essas variações aqui, elas se transformam num bloco maciço. Então, o que nós tínhamos inicialmente aqui, de menor volume e de maior volume, na verdade agora se transformou num quadrado com basicamente o mesmo volume. Então a música, tanto o que era mais baixo quanto o que era mais alto, agora são apenas esse volume maciço aqui. Então, pô, mas tinha um negocinho que era baixinho, outro negocinho que era altão, então você sentia a diferença da dinâmica do que era baixinho, do que era altão. Não existe mais. Então, basicamente, quando a gente tem aqui o Metallica, em 2009, foi isso que aconteceu nesse disco, Metallica Death Magnetic. Quem aprendeu uma coisa que não se deve fazer com a margem dinâmica, caso essa não seja a estética que se procura, tá? Deixo sempre isso bem claro, porque a gente pode ter sim distorção, a gente pode ter sim esmagamento da dinâmica, mas desde que essa seja a proposta estética do que se está buscando. Sendo que não foi esse o caso, e não é esse o caso da maioria dos casos, na maioria das situações que a gente tem. Não é essa a proposta da música, da estética. É simplesmente o fato de querer mais volume, e aí você deteriora a qualidade de tudo que você fez antes. Então a gente tem esse exemplo, que é um álbum saturado sem essa proposta, e aí ele tá aqui classificado como DR3, que é Dynamic Range 3, ou seja, uma dinâmica mínima que você tem do menor som para o maior som. Então, é basicamente você pegar toda essa diferença que a gente tinha aqui no nosso exemplo e transformar nesse bloco maciço aqui. E aí a gente tem como resultado algo como esse álbum do Metallica, que inclusive recomendo que seja ouvido. Então aqui entendido, já entendeu o que é a guerra de volumes, o Loudness War. E aí tem uma observação que eu acho bem significante, que é a seguinte: dinâmica, mais poder, mais punch, mais impacto, né? Que geralmente as pessoas buscam isso. É uma faixa que te impacte, que te dê impressão de poder, de pressão, de impacto, né? Ou seja, que bate, né? Que a gente sente o impacto. Porém, quando a gente reduz a margem dinâmica, a gente acaba com essa sensação aqui. Então, para que a gente tenha mais poder, mais punch, mais impacto, a gente precisa prezar pela margem dinâmica. Então aqui a gente tem uma lista de alguns álbuns, né, desde a década de 70 a praticamente os dias atuais aqui. Então agora a gente vai para a Dynamic Range, né, que é a nossa margem dinâmica. E basicamente o que é Dynamic Range? Dynamic Range, né, eu coloquei aqui, né, Dynamic Range, da tradução literal, ou seja, margem dinâmica, é o termo que utilizamos para designar a margem, a pulsação que temos entre os sons de menor e maior intensidade. Então eu coloquei uma outra descrição aqui do lado, né, para quem quiser ler, e aí, enfim, tem alguns outros pontinhos. E coloquei para ilustrar aqui uma foto para a gente ver a forma de onda de quando tem mais dinâmica e quando tem menos dinâmica, né? Então a gente tem aqui, que é mais ou menos da época que a gente começa a ter mais tecnologia e começa a ter um maior domínio dos processamentos, então ali em torno da década de 70, e quando a gente começa a ter uma medição de dinâmica. Então a gente tem aqui 79, a gente percebe que tem picos aqui em cima, né? Mas a gente vê que tem bastante variação. Quando a gente vai para 89, a gente tem os picos, tem variação, mas já tem menos variação que em 79, a gente tem mais volume. Quando a gente chega na década de 90, né, ou seja, 99, a gente está muito mais alto, temos os picos também, mas a gente percebe que já está ficando muito mais quadrado, né? A formato de onda, se a gente perspectiva geral, a gente vê que já está indo para o quadrado, né? E menos dinâmica, mais volume. E quando a gente chega nos anos 2000 aqui, a gente já começa a ter muito menos dinâmica, muito mais quadrado, muito mais alto. E quando a gente chega em 2019, a gente tem essa questão aqui do quadrado puro. Então, basicamente, se a gente fizer uma comparação desse gráfico aqui com essas margens aqui, a gente vai estar entendendo, né, os verdes são com maior dinâmica, esse amarelo aqui já quase musgo, um pouco menos de dinâmica, laranja bem menos dinâmica e vermelho extremamente pouca dinâmica. Tá? Então a gente começa a comparar a pulsação aqui com esse gráfico aqui.
E aí, reparem o seguinte, quando a gente chega aqui em 2019, a gente, aparentemente, parece que tem bastante volume e um pico. Porém, o que acontece também é que os streamings possuem algoritmos de processamento. Então, toda vez que a faixa chegar, ela vai ser processada pelos algoritmos dos streamings para depois poder ficar online. E aí o que acontece nesse procedimento aqui? A gente tem compressão, a gente tem normalização e uma série de outras coisas, tá? E outra coisa, que também é uma questão. Os streamings processam de forma diferente. Então, se você tá no YouTube, é um processamento. Spotify, outro processamento. Deezer, outro processamento. E por aí vai. Então, parece que é uma coisa só, porque quando você entra através de algumas empresas que dominam. Mas, quando você passa por esse procedimento aqui, né, de ir para os streamings, então cada streaming tem a sua forma de processar, você ouve de formas totalmente diferentes. Isso é só fazer a comparação. Não precisa nem chegar a uma comparação técnica. É só fazer a comparação de qualidade sonora. Você com o mesmo equipamento, tendo ali o seu momento tranquilo, num ambiente silencioso, você vai pegar, você vai ouvir um, vai ouvir outro. E aí você vai perceber que o processamento é diferente. A qualidade do áudio, o tipo de processamento é diferente. E por que eu fiz toda essa introdução para chegar nessa ilustração? Porque aqui a gente tem as faixas originais, né? Então, são duas faixas com margem dinâmica diferente. Então a gente vê a primeira, que tem muito mais margem dinâmica, né? E tem muito mais dinâmica também, né? Então a gente vê aqui, ó, bem pouco. Depois temos mais. E a gente vê que o pico acontece aqui com dinâmicas e em momentos específicos, né? Então ela tem um crescente até aqui, aí desce mais um pouco e outro crescente para depois finalizar. É até bacana a gente analisar isso, porque a gente vai vendo como é que era pensado o arranjo das faixas que a gente tem como faixas lendárias, né? Era muito mais pensado dessa forma aqui do que das formas atuais. E aí, ó, a gente tem essa outra faixa aqui, que até tem uma dinâmica, mas quando chega na parte de maior impacto, que seria equivalente a essa parte daqui, ou essa parte daqui, nessa outra faixa fica desse jeito aqui. A gente tem um áudio com muito pouca dinâmica, muito volume, óbvio, né, que foi esse o objetivo. Então muito pouca dinâmica, e o áudio quadrado. Então tá aqui, utilizaram um breakwall, né, um limiter, provavelmente aí em menos 0.2, ou até arriscaram aí um menos 0.1 ou até menos 0.0, mas é muito arriscado trabalhar dessa forma, apesar de que alguns engenheiros trabalham e chegam à saturação. Então a gente tem atualmente, por exemplo, discos como o da Taylor Swift, que inclusive são um pouco saturados, e normal, porque eles querem mais volume. Já foi entendido como dentro da normalidade, né? Só que aí o que acontece? Isso daqui você não tá lá, pô, botou no teu CD, botou em outro lugar, vai ter essa diferença aqui, né? A gente tem muito mais volume nessa faixa aqui do que nessa daqui, isso é óbvio, né? A gente tá vendo aqui que o teto não está sendo alcançado. Coisa que nessa daqui, o teto está sendo alcançado, né? Então isso a gente compreende facilmente. Agora, uma coisa que acontece muito dentro dos streams, ocorre essa segunda imagem aqui. Depois que passa lá pelos processadores do streaming, olha a diferença dessa daqui, primeira que tinha mais dinâmica, para essa daqui que tinha menos dinâmica. Oh! Nossa, o que aconteceu? Aconteceu que a normalização ela é feita pelo pico. Então, ó, seguindo a setinha, quem que tem mais pico aí? Agora, quem que tem mais impressão de volume? A que chegou com mais margem. Então, é uma faca de dois gumes você trabalhar achando que você, vou lascar um menos 8 aqui de RMS, que a gente vai falar mais à frente, tá? E um menos 0.2 ou 0.1 que seja. Tô abafando, né? De pico. Vai explodir, vou chegar primeiro. E aí, quando você vai pra dentro dos streamings, rola isso aqui. E aí você não entende o que tá acontecendo. Por que você ficou mais baixo do que o do coleguinha.
O que acontece é que tem os algoritmos, né? Que muitas vezes é feito com forma de IA e tudo mais. Tem vários protocolos. E aí rola normalização, compressão, enfim, uma série de processamentos. E aí a gente tem a diferença que entra desse jeito aqui e sai desse outro jeito aqui. Então entrada, saída. Outra questão também, a gente seguindo, já que a gente está falando um pouco de streaming, é a seguinte: se a gente quer ouvir de forma mais fiel, menos alterada, né? Porque fiel, o mais fiel possível é a gente conseguir em CD, o que cada vez é mais difícil da gente ter. CD e vinil se tornaram quase que artigos de colecionador, né? Então a gente está muito nos streams atualmente. Então, uma das formas de você, querendo ouvir um pouco mais fiel ao conteúdo original, a gente precisa ir nas configurações, e a gente indo nas configurações, a gente vai perceber o seguinte: tem uma parte que é a parte preferida da galera, né? Afinal, não precisa mais ficar baixando e aumentando o volume entre as faixas, não importa se eu estou escutando um disco da década de 30 ou um disco de 2024, vai estar tudo no mesmo volume. Isso é muito comum as pessoas acharem o máximo, mas o que a gente precisa estar atento é que essa função aqui, que é a função da galera, na verdade é a função que a gente, desabilitando ela, a gente vai ter as músicas, os áudios um pouco mais fiéis ao original. Por quê? O que isso daqui faz? Ele normaliza. Então ele pega a que tem muita dinâmica, a que tem pouca dinâmica, e processa para deixar esses dois áudios de forma a não ser percebida, né, essa dinâmica. Então ele, inclusive, diz aqui, né, normalizar o volume, definir o mesmo nível de volume para todas as músicas e podcasts. Então, basicamente, né, a música tem aí muita dinâmica, deixa ela com volume X. A música tem pouca dinâmica, deixa ela com volume Y. E aí fica, você ouvindo, vai ficar... A gente ouvindo, apesar de margens dinâmicas diferentes, volumes diferentes, vão ficar todas parecidas. Tá? Então isso é bacana se a gente tá só ouvindo aí pra curtir, né, andando de ônibus, enfim, correndo na rua, que você não precisa ficar modificando volume, mas se a gente quer ouvir pra analisar como é que as faixas soam como referências, o ideal é a gente desabilitar essa função aqui, tá? Que é uma função que pra gente que trabalha com isso prejudica. Se a gente quiser ouvir mais fiel ao original, né? Que seria o mais próximo do original. Fiel tá cada vez mais difícil. Então, antes da gente seguir, eu vou estar deixando o link de uma reportagem muito interessante, tá? Que inclusive tem algumas opiniões muito bacanas do grande Bobcats, tá? Que é um dos caras que a gente tem mais informação didática de masterização. O site da Sound on Sound. E é uma reportagem de 10 anos atrás, que inclusive ele fala sobre o fim da guerra de volumes, né? Na época estava começando ali a implementação dos algoritmos nos streamings e tudo mais, TV, principalmente ali na Europa, batendo forte em cima dessa questão de loudness. E aí acaba que, infelizmente, ainda é uma questão que a gente vem falando ainda bastante, porque na teoria muita gente estava aderindo, mas na prática se mostrou diferente. Tá? Então super recomendo, para quem não entender inglês, tudo certo, só jogar essa página aqui e mandar um translator lá que vai super rolar. Lembrando que tem alguns termos que podem estar trocados, né, alguns termos técnicos, mas eu acho que nessa reportagem, exclusivamente, tá fluindo. A gente tem como dar uma sacada aqui, eu já até mandei traduzir, tá, o fim da guerra dos volumes, e aí, enfim. Bobcat, né, dando algumas opiniões aqui, e aí por aí vai, tá? Agora eu vou estar falando de RMS e pico, né, e aí as pessoas vão falar, mas por que não vai falar de Lua, de Lufs, né, de LKFS, LRA, PLR e TruePick? Essas são algumas das especificações utilizadas atualmente, tá? Principalmente Luf, que é o Loudness Unit Full Scale, e o TruePick, que é o pico real. Principalmente esses dois são muito utilizados já hoje em dia, porém, o que a gente ainda usa muito na masterização, e que acaba sendo uma regra, é o RMS e o pico. E por que eu digo isso? Porque lá, quando a gente estava lá há 10 anos atrás, eu fazia parte das pessoas que aderiam, né, a questão ali da margem dinâmica, das normas que estavam sendo acordadas. Então, fazia parte dessa galera aqui, né, da Audio Engineering Society, né, ou seja, a Associação dos Engenheiros de Áudio, que é uma associação estadunidense aí que junta engenheiros de som do planeta, né, digamos assim. E estava ali seguindo as normas, né, acordadas
que era basicamente pico na época de -1. Né? Enfim, aí tinha lá um loudness, que eu não lembro, né? Um Luffy lá que eu não lembro, mas, enfim, devia ser algo em torno de 10, 10, 12, -10, -12 RMS. Posso estar falando besteira aqui, porque eu não lembro, tem mais de 10 anos. Tava seguindo isso aqui. Lindo, feliz e contente. E aí, eu vou trabalhar com os gringos, e o que eu encontro? Principalmente com os americanos. A galera, ó, seguindo isso aqui, ó, RMS e pico. Tá, os principais estúdios de masterização. E RMS, a galera continuando até hoje, trabalhando com -8, às vezes -6 de RMS. E o pico, -0.2, ou sendo mais ousado, em -0.1, tá? Ou sendo ainda mais ousado, em -0.0, aceitando a saturação. Isso eu tô falando top 10, tá? Das mais ouvidas do planeta. Então, caiu por terra aquilo pra mim, a partir do momento que eu trabalho com os próprios americanos e eles não seguem a regra. Então eu, apesar de não esmagar, eu continuo trabalhando em RMS e pico. E aí a gente tem aqui, né, ao lado, que eu vou deixar um pouquinho aqui pra poder pausar o vídeo, quem quiser ler. Vou deixar a definição de True Peak também, pra quem quiser ler, só pausar. Mas eu vou estar trabalhando, vou estar falando sobre, levando em conta RMS e pico. Então, basicamente, eu vou tentar falar como é a minha proposta da forma mais simples possível. O que é o RMS? É o Root Mean Square, né? Basicamente, que ele chama de raiz quadrada, né? A média da raiz quadrada, que é o termo da média, né? Então, pra gente aqui, traduzindo o nível médio do volume. Então, o meter, ele faz um cálculo e calcula a média geral do volume. O RMS é a sensação de volume que a gente tem, tá? Não é o pico, como alguns acreditam. Da mesma forma que se a gente for trabalhar em Luffy e True Peak, a sensação de volume vai estar no Luffy, não vai estar no True Peak. Então quem acha que o mais alto está no pico, na verdade está no RMS. Então o que é o RMS? É uma medida do nível médio de volume de um sinal de áudio ao longo do tempo. Então, é como eu falei, o meter ele vai pegar e vai estar analisando ali a média do volume, que é o volume real. Então é o volume que a gente sente. O pico é o valor máximo, e ele é rápido, ele não permanece. Lembrando que o pico, sem distorção, é 0 dB, tá? A gente precisa sempre lembrar disso no áudio digital. Eu geralmente, quando eu tô masterizando, eu masterizo em... Claro que não existem regras, né? Cada trabalho é um trabalho, mas quando eu tô masterizando, normalmente, eu masterizo com uma média aí de -10 RMS. E -0.2 de pico. Então eu geralmente utilizo essa média aqui. É uma regra? Não. É algo que eu coloco na balança de, ao mesmo tempo que eu tenho um volume aceitável, eu não tenho um volume que também deteriore tanto. E se eu sentir que está deteriorando e eu tiver a liberdade de deixar mais baixo, eu vou trabalhar o RMS mais baixo. Porque quando a gente vem para isso aqui, é certo que você vai ter saturação. E lembrando que a saturação é diferente de distorção. E a saturação, atualmente, dependendo do estilo, é aceitável, né? Então, já virou uma coisa que é quase que normal. Então, como eu tinha falado, eu utilizo RMS e pico pelos motivos que eu já citei. E aí eu coloquei aqui uma ilustração do Logic Pro Audio, o meter do Logic, que inclusive eu gosto muito, que infelizmente é protocolo Audio Unix, que é um protocolo da Apple, tá? Então o Logic ele só tem para sistema operacional macOS X e, consequentemente, seus plugins também. E aí é um plugin nativo, tá? Mas vai servir aqui do Logic, é um plugin nativo do Logic, mas vai servir pra gente de didática, tá? Então ele tem duas abas aqui, o que num plugin só já te dá muita informação, que é análise de frequência. Então a gente tem aqui o espectro sonoro, né? E ele tem a medição de estéreo, que é aquele bichinho, conhecido bichinho que fica ali modulando, e quando acontece uma coisa ele faz assim, né? Tá? Então só para mostrar aqui uma ilustração, o que é o Goniometer, que é esse cara aqui, tá? Que analisa o estéreo. Então ele fica modulando basicamente no centro e com as variações, e quando tem interação com o estéreo, ele modula ou para a esquerda ou para a direita. Então aqui a gente tem o exemplo aqui do funcionamento do Goniometer, tá? Ó, ele tá basicamente modulando aqui, e aí quando tem interação,
ele modula entre o L e o R. Então, voltando ao nosso amigo meter aqui, a gente tem as duas opções, essas duas opções aqui em um, na qual a gente pode intercalar. Clicou nessa janela aqui, ele vai para ele. Clicou na outra janela, ele vem para análise de frequência. Aí ele tem basicamente aqui o espectro, né, de 2030 a 1620K, né, e tem em estilo, medição em estilo RTA. Então ele tem aqui em Loudness Unit, ao lado de RMS pico. E a gente percebe que ele está no formato aqui de pico RMS. Então ele dá essas duas medições aqui. E a gente vai observar o seguinte. Ele tem dois blocos. Então tem um bloco da esquerda, tem um bloco da direita. Isso no lado esquerdo. No lado direito é a mesma coisa. Ele vai ter um bloco do lado esquerdo e um bloco do lado direito. O bloco das extremidades são os picos. E os blocos interiores são os RMS. Então a gente percebe aqui, ó, vou dar mais um ainda. Vou tirar as setas aqui, tá? Pra gente poder olhar mais de perto. Então a gente percebe que, como eu venho falando desde o início do vídeo, a gente tem o silêncio digital, que é a lemniscata, né, ou o símbolo do infinito. E daqui pra cima, a gente vem subindo de menos, até chegar em 0 dB. Então aqui na escala percebe-se que 0 dB é o topo, ou seja, o máximo. Passou de 0 dB, tá distorcendo, explodindo, saturando. Então são níveis diferentes aí de estragos que a gente vai tendo a partir de 0 dB. Então a gente tem aqui, eu vou excluir novamente a setinha, tá? Pra gente poder visualizar. A gente percebe o seguinte, que menos 10 é mais ou menos aqui, ó. Se a gente trabalha um RMS em menos 10, a gente vai ter em torno de 10 dB ainda para pico. Então, a gente trabalhando dessa forma, a gente vai ter uma margem mais ou menos de 10 dB, né, de menos 10 a 0. A gente chama essa margem de headroom, tá? O que é o headroom aqui, de forma simples para a gente entender? É a margem que a gente tem aí entre o volume de RMS, né, da média ao pico. Então a gente tem uma margem. Esse é o headroom. O que é a dynamic range? A dynamic range é a margem dinâmica como um todo. Então a dynamic range a gente mede a escala completa, dynamic range, margem entre o RMS e o pico, headroom, tá? Então vamos deixar dessa forma, que é a forma mais simples para a gente entender esse tópico. Até então, não se aflita, vamos interiorizando aos poucos. Volta quantas vezes for necessário, leia sobre o assunto, né? Como eu costumo falar, é um processo, né? Não adianta a gente querer pular etapas ou pegar atalhos, a gente precisa ir estudando continuamente, tá? E vivenciando isso no nosso dia a dia. Essas informações aqui, esses conceitos são importantes porque a gente vai entendendo os conceitos e ao mesmo tempo esses conceitos ajudam para que saibamos o que observar, para que possamos aprimorar as nossas sensibilidades, as nossas percepções. Não vem da noite pro dia. Então agora a gente vai falar sobre processadores dinâmicos, né? Eu vou estar falando de processadores dinâmicos no contexto de Dynamic Range. Não é uma aula aqui específica de processadores dinâmicos. Então basicamente eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre os processadores dinâmicos, que basicamente são os maiores alteradores dinâmicos que desaguam na margem dinâmica, né? Que reduzem a margem dinâmica. Então, basicamente são os compressores e os limiters, tá? Então a gente, na concepção aqui, na teoria do compressor. Então vamos lá. O que o compressor faz? Então basicamente a gente tem o nosso áudio aqui, tá? Uma ilustração de uma forma de onda. E aí a gente tem dinâmica. Então a gente tem, ó, partes mais altas, como eu já falei anteriormente, partes mais baixas. E aí vamos supor que aqui a gente está em torno de, sei lá, menos 40. Então basicamente aqui a gente tem em torno de menos 40 no nosso exemplo. E aqui em cima, vamos botar aqui que a gente tem o nosso 0 dB, tá? Então, o que acontece? A gente precisa diminuir essa margem dinâmica que a gente tem. Menos volume, mais volume. O mínimo e o máximo. Então qual é a função do compressor? Trazer o que a gente tem aqui para baixo e o que a gente tem embaixo para cima, tá? E aí a gente vai ter, basicamente no compressor,
Rachel threshold attack release e make up, que alguns podem estar como gain ou como output. Então a gente vai ter aqui um threshold que a gente vai configurar, a gente vai ter um Rachel, que é a razão, né, a proporção que a gente vai configurar, a gente vai ter o attack, que é e o release, que são o tempo do compressor, e o make up gain, para a gente compensar o ganho que a gente vai, dos dBs que a gente vai perder quando a gente comprimir. Por quê? Porque se a gente tem o Rachel de 4 para 1, tudo que passar pelo threshold vai reduzir. Então, se a gente tem 4 dBs passando, depois que passar pelo threshold, ele vai sair 1, tá? Então vamos falar novamente, ó. Temos um Rachel de 4 para 1. Então, o que isso é? Uma proporção. A gente tem um threshold, que é uma linha, um limiar. Então, sempre que o áudio passar por ele, se a gente tem uma proporção de 4 para 1, passou pelo threshold, a gente vai, vamos supor que passe 4 dBs, o que vai acontecer? A gente vai ter uma saída de 1 dB. Se aqui for 6 para 1, cada 6 dBs que passarem pelo threshold, vai sair 1. Então, se a gente tem 4 que passou pelo threshold e saiu 1, a gente teve uma perda de 5 dBs. Se a gente tem 6 para 1, passou pelo threshold, 6 dBs, vai sair 1, a gente tem uma perda de 5 dBs. Então, nesse caso aqui, que a gente passou 6 dBs pelo threshold e tá saindo 1, e a gente teve uma perda de 5, a gente vai pegar e vai dar a compensação aqui de mais 5 e vai deixar basicamente com o mesmo volume. Porém, essa diferença aqui, em vez dela ter toda essa diferença aqui de margem, então, antes, o que era aqui, e aqui, com a compressão a gente tem de resultado essa margem aqui. Então, o que estava aqui desceu, o que estava aqui subiu. E aí, quanto mais você aperta a compressão, você vai tendo mais redução de dinâmica. Então, ó, mais dinâmica, depois a gente tem menos dinâmica e menos dinâmica. Quanto mais apertada a compressão, menos dinâmica teremos. Quanto mais solta a compressão, mais dinâmica, tá? Então, basicamente, a função do compressor é reduzir a dinâmica. Então, às vezes a gente tem muita variação de dinâmica, a gente quer que essa dinâmica não tenha toda essa margem, a gente quer reduzir essa margem. E às vezes a gente vai apertar propositalmente. E basicamente o limiter, o que ele faz? Ele limita, tá? Então, basicamente, a gente vai configurar ali um threshold, que vai ser o bloco, né? Que é o mais clássico que a gente tem de limiter, tá? Que a gente vai construir ali o que a gente chama de break wall. E aí a gente tem o threshold aqui. Então vamos supor que a gente tem aqui o silêncio absoluto. E aí a gente vai tendo aqui, né, no nosso meter, até chegar em 0 dB aqui. Vamos supor que a gente bote ele aqui em menos 3. Quando chegar nesse limiar aqui, que é o threshold, ele vai pegar e ele vai capar. Então, geralmente no meter do limiter a gente vai ver que ele vai estar fazendo uma limitação, né? Que é uma espécie de compressão mais agressiva, né? Então, literalmente, ele capa. O que é o clássico break wall? Ele constrói um muro. Então, quando o som vem e bate aqui, ele é bloqueado. Então, não passa de onde a gente está botando o threshold, tá? Isso quando a gente usa a função break wall, que geralmente é o mais clássico quando a gente trata de margem dinâmica, que a gente deixa o limiter ali no final da cadeia, como eu tinha falado, com o pico ali que a gente vai escolher, né? No meu caso, eu trabalho com menos 0.2. E aí eu coloquei a pergunta embaixo, que é o que rola muito, né? Então, os processadores dinâmicos são os nossos vilões, né? Eles estragam a nossa música, os nossos áudios. Tem muita gente que tem trauma de compressor e de limiter. Algumas pessoas chegando não utilizar, ou quando vê que eu estou utilizando, pedir para desligar, e eu tenho de explicar e mostrar na prática que esses processadores podem ser nossos aliados. Então, a gente pode utilizar para nos ajudar, né? Então vão ter situações que a gente vai precisar limitar, que a gente vai precisar comprimir, para um melhor resultado, ou para se chegar esteticamente a um determinado resultado. Mas eles podem ser inimigos se a gente esmagar a dinâmica sem querer, ou
detrimento de, basicamente, alcançar volume, né? Então, como a gente está falando aqui de margem dinâmica, nosso foco é sempre utilizar os processadores dinâmicos, e os que a gente falou, no caso, né, são os compressores e os limíteres, mas a gente tem vários outros processadores dinâmicos aí, quando a gente está processando em outros níveis, inclusive na masterização, caso necessário, mas os mais utilizados são esses caras aqui quando a gente fala de dinâmica, tá? Então, sim, os nossos compressores e limíteres podem ser nossos aliados. Basta a gente utilizar a nosso favor, sabendo o resultado que a gente busca.